Bom dia a todos. Meu nome é Vinícius Oliveira, sou residente do segundo ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa e hoje, no Clube da Revista, nós vamos apresentar um trabalho publicado em 2021 pela BMC Urology, que trata sobre a faixa de Denavelier atuando como fulcro e rede na continência em pacientes após radical de próstata. Bom, o câncer de próstata, como todos nós urologistas sabemos, tem uma alta prevalência, ficando em segundo lugar, só perdendo apenas para o câncer de pele do subtipo não melanoma, e na sua grande maioria das vezes, quando está localizado, tem a indicação de fazer a prostatectomia radical. Dentre todas as complicações, as que mais afetam a qualidade de vida do paciente são a disfunção erétil e a continência urinária. Segundo um artigo publicado em 2015 pela revista europeia, pacientes pós-PTR, que é prostatectomia radical, podem chegar a até 21% de a incontinência urinária, seja ela aberta, convencional, laparoscópica ou assistida por robô. Em 2016, essa mesma revista publicou alguns fatores que interferem nessa continência, que é a preservação do esfíncter, do colo vesical, do feixe neurovascular, do comprimento da membrana da uretra durante a anastomose e a faixa de Denauvilliers. Alguns artigos citam o período que leva essa continência, sendo ela um período precoce, moderado ou tardio. Porém, a maioria desses artigos não citam a continência imediata. E esse artigo visa justamente a ênfase nessa parte da continência. Foi utilizada uma técnica chamada de DF-Sperry, que visa a preservação da face de Denauvilliers, fazendo com que esses pacientes tenham uma melhor continência quando comparados aos outros que não tiveram. O artigo foi estudado, foi feito de janeiro de 2018 a outubro de 2020, utilizando 154 pacientes com câncer de próstata localizados que foram submetidos à cirurgia da retirada da próstata. Os hospitais que foram inclusos foram hospitais japoneses, que é o Hospital de Johan, Miyang, Chuyi e Universidade Fudan. Todos esses pacientes foram submetidos a cintilografia óssea ou PET-CT para excluir metástases. A grande maioria foi realizada ressonância magnética. Não foram realizadas ressonância em pacientes com claustrofobia ou com alguma prótese metálica. A partir deste exame, concluiu-se que os pacientes que tinham uma invasão da cápsula prostática por tecido neoplásico, não foi poupado a face de Denauvilliers, seja ela parcialmente ou completamente. O estudo foram divididos em dois grandes grupos. O grupo controle correspondendo a 82% dos casos em que esses pacientes tinham o comprometimento da cápsula. Então, essa estrutura anatômica foi dissecada parcialmente ou completamente. E 72 casos, eles foram submetidos tanto por cirurgia convencional, laparoscópica ou por robótica, tiveram a cirurgia poupadora da faixa de Denauvilliers. Todos esses casos foram operados por 3 diferentes cirurgiões experientes, e a cirurgia de poupadora da fáscia foi aplicada em pacientes específicos, como eu citei anteriormente. O catéter urinário para preservação da anastomose foi removido de 5 a 7 dias. O segmento desses pacientes variou de 2 a 26 meses e o status da continência foi avaliado em 4 grandes etapas. Quando eu havia falado anteriormente, os outros estudos prévios geralmente avaliavam em 3. Agora, acrescentou-se a continência imediata, que é com 1 semana, depois com 3 meses, 6 meses, até 1 ano. O artigo
usou como pacientes continentes aqueles que usavam menos ou até um absorvente por dia para continência. Essa imagem é uma imagem meramente ilustrativa quando a gente vai falar da cirurgia, com a próstata no centro, o reto logo abaixo. Entre a próstata e o reto fica a faixa de Delaunay. Na porção látero anterior, nós temos a fáscia do levantador do ânus, e na porção anterior, mais anterior, próximo ao pubis, o plexo venoso prostático. Todas as cirurgias foram realizadas extraperitoneal, com anestesia geral, e a via de acesso, seja ela laparoscópica, convencional ou robótica, foi decidida em conjunto com o paciente. Todos os pacientes estavam cientes dos riscos e dos benefícios de cada cirurgia. Na convencional, foi realizada uma incisão de 7 centímetros de comprimento. Na laparoscópica e na robótica, foi utilizado 3 a 4 polos, que ele chamou, que seriam portais, no caso. Como toda cirurgia de próstata, nós acessamos como toda cirurgia não, né? Como essa cirurgia foi proposta, a gente acessa o espaço de Retsus, cauterizando ali a gordura periprostática, depois foi isoladas as vesículas seminais e visualizado a camada anterior da faixa de Deneuve-Villiers, próxima ao triângulo vesical. Logo após isso daí, foi realizada uma dissecção entre a cápsula prostática e a faixa de Deneuve-Villiers em direção ao ápice prostático. Nessa próxima figura, dá para evidenciar bem no canto inferior à direita. Mostra a bexiga, a próstata, reto e a faixa de Deneuve-Villiers. Essa seta verde indica a ordem da dissecção, que é crânio caudal. Na figura ao lado, uma figura esquemática também mostrando pubis, reto e os sentidos da face de Deneuve-Villiers, que se juntam na porção medial do reto, formando a ráfia mediana. A figura no canto superior à direita é uma imagem do intraoperatório, mostrando a face de Deneuve-Villiers após a dissecção prostática ali, depois a própria peça, mostrando vesícula seminal e vasos deferentes, e uma imagem histológica. Bom, como eu havia falado, existem alguns pacientes que a gente não conseguiu fazer a preservação da faixa de Deneuve-Villiers, principalmente aqueles que tinham um tumor localmente avançado ou que possuem uma junção estreita entre a cápsula prostática e a faixa de Deneuve-Villiers. Nesses pacientes, foi preferida a realização da dissecção parcial da faixa de Deneuve-Villiers, em bloco, com relação à próstata. A preservação do feixe neurovascular foi uma preservação relatada como uma dissecção cuidadosa ao longo da cápsula prostática, em direção posterolateral a ela, porque ali passa o feixe vascular nervoso, e os autores sempre colocaram para tentar manter o colo vesical intacto. Em alguns pacientes, não foi possível manter o colo vesical intacto e tiveram que fazer a reconstrução anterior ou posterior em alguns procedimentos. Seja ele no câncer de próstata localmente avançado, um paciente que tinha um grande volume de próstata ou uma próstata de formato irregular. Quando foi-se indicado a reconstrução do colo vesical, foi utilizado uma sutura de colo vesical na posição de 6 horas. A análise estatística foi realizada de diversas formas, os dados contínuos foram analisados pelo teste T e do teste do Q². A curva da continência foi utilizada pelo método de Kaplan-Meier. A análise da regressão logística binária foi utilizada para rastrear os preditores da incontinência imediata, da incontinência e da continência imediata, que o autor cita como IMC.
e o P menor que 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Bom, essa, essa imagem ilustra o perfil demográfico desses pacientes, variando na idade dos dois grandes grupos, tanto o grupo que foi submetido à cirurgia poupadora da face de Denovellia, quanto o grupo controle, variando de 54 a 80 anos, o IMC também, variando de 16 a 30,9, o PSA, o volume prostático, o estágio da doença, o Gleason, a porcentagem de amostra e as comorbidades. Seja ele paciente diabético, com cardiopatia, com alguma doença cerebrovascular ou com alguma doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa próxima tabela demonstra os resultados das cirurgias nos grandes grupos que revelaram um benefício para o paciente, ou seja, uma significância com P menor que 0,01 em pacientes que foram submetidos à cirurgia com uma duração pequena, pacientes que tiveram uma preservação do feixe neurovascular, pacientes que não tinham as vesículas seminais invadidas tiveram benefício. Além disso daí, a continência foi preservada principalmente em pacientes no período de continência imediata, no precoce e no moderado. No tardio, não revelou evidência significativa. Essa tabela demonstra a logística de regressão, comparando a causa univariada ou multivariada. O tipo de cirurgia interferiu na conclusão do artigo, seja ela quando comparada por via convencional ou por via laparoscópica. Porém, quando comparada por via laparoscópica ou por robótica, não teve. A invasão da vesícula seminal, a duração da cirurgia e o que nós estamos tentando demonstrar, a preservação da face de Denovellier. Quando comparado na multivariada, a única que evidenciou benefício foi a questão da preservação da face de Denovellier. Como toda discussão em pacientes com câncer de próstata que vão ser submetidos a uma prostatectomia radical, o autor cita essas três vertentes: o controle tumoral, a continência e a potência sexual. Quanto mais for dissecado próximo às estruturas periprostáticas, menor será o índice de continência e da potência sexual. Porém, maior a chance de cura. Segundo o artigo publicado por Albicre, até 28% desses pacientes se arrependeram de ter realizado essas cirurgias, causando danos psicológicos, devido à incontinência urinária ou à disfunção erétil. Esse mesmo autor publicou que a continência imediata variava de 18% a 63%, a continência de 3 meses variava de 45% a 82%, e a de 12 meses podendo variar de 79,8% até 91%. Foi concluído, então, que, como a gente tinha falado anteriormente, que a membrana do comprimento da uretra, o complexo esfíncter lateral, o detrusor avental do colo vesical, a musculatura do assoalho pélvico, o feixe vascular nervoso e a preservação vascular superior também evidenciaram benefícios. Segundo Asimacopoulos, a preservação da continência em 100% dos pacientes foi obtido em pacientes que não tiveram a lesão completa da anatomia periprostática, ou seja, o que a gente falou anteriormente. Quanto menos nós dissecarmos ao redor da próstata, maior
a chance do paciente ficar continente e não ter uma impotência sexual. Durante a discussão, o autor também cita alguns marcos anatômicos da face de Deneuvilliers, que é a porção central, igual eu tinha evidenciado na figura anterior, ela vai em direção à próstata, principalmente proximal à uretra, e ele tende a se fundir e aderir à cápsula prostática, formando a ráfide dorsal. Já a ráfide tendinosa se estende distalmente até o ápice da próstata e termina no tendão perineal e pode atuar como fulcro para apoiar a próstata e a uretra. Posteriormente, posterolateral, né? A face de Deneuvilliers se conecta com o elevador do ânus, como a primeira figura que a gente demonstrou, e ela atua também como suspensão músculo-facial para estabilizar o ápice da próstata e da uretra. A teoria de rede foi aceita principalmente para elevar a anastomose vesicouretral, e a ráfide dorsal ela concluiu, né, que ela atua apenas como um efeito fulcro abaixo da uretra, porém também contribuiu para o fechamento do mesmo quando a pressão do abdômen aumentava, ou seja, facilitando a cirurgia. Além disso, o autor cita que tanto a face de Deneuvilliers quanto a ráfide dorsal foram um marco crítico para a continência, ou seja, evidenciou um benefício. Além disso daí, a preservação da face de Deneuvilliers melhorou principalmente a continência imediata. Alguns autores citaram que quanto mais próximo ao feixe neurovascular a dissecção for realizada, menor é a chance do paciente ter a incontinência ou a disfunção erétil. Segundo um artigo publicado por Tewari, ele evidenciou uma classificação chamada de classificação poupadora de nervos, que é baseado na veia de referência lateral à próstata, seja ela por uma dissecção intrafacial ou extrafacial. Na dissecção intrafacial, os pacientes tiveram até 74% de benefício, ou seja, se tornando continente. Já na dissecção extrafacial, que é o grau 4, essa continência diminuiu drasticamente, até 43%. Como eu tinha falado, a preservação das estruturas frente à próstata foram importantes na técnica poupadora e evidenciaram benefícios. O grupo que tiveram a face de Deneuvilliers poupada tiveram uma continência imediata de até 83%. Já o grupo que tiveram a preservação da face de Deneuvilliers, preservar até 90%, 6 meses 91% e 12 meses 93%. O autor também cita que o uso de dispositivo de energia próximo ao ápice prostático, a qual as fibras nervosas penetram a face de Deneuvilliers, evidenciaram malefício e consequências aos pacientes. Segundo uma classificação criada por Patel, chamado de sistema de Patel, ele dividiu em 5 graus, de 1 a 5, até 95% dos pacientes que foram submetidos à prostatectomia radical sem o uso de pinça de energia tiveram uma melhora da continência. Já no grupo 4, que foi utilizado tanto com pinça de energia, só que em menor quantidade, quanto secção romba e outros mecanismos, a continência foi de 75%.
Chegando no final da discussão, a grande objetivo foi que a continência imediata do paciente tende a ser poupada quando a fascite de Novelli é preservada e a qualidade de vida dos pacientes é preservada. Alguns autores citaram que a qualidade de vida não estava relacionada principalmente com a duração da continência, mas com a frequência e o grau dessa incontinência. Ou seja, o paciente que usa mais de 2 ou 3 absorventes são aqueles pacientes que são mais afetados com essa comorbidade. Segundo um artigo publicado por Coinet, a prevalência de ansiedade e depressão aumenta significativamente nesses pacientes prostatectomizados, podendo chegar a 19% de ansiedade e 6,6% de depressão. O autor cita também sobre as limitações do estudo, que é uma pequena amostra, foi retrospectiva, a falta de randomização também foi tida como uma limitação, e concluiu-se que a face de Deneuve atua sim como fulcro e rede para controle urinário após prostatectomia, recomendando-se sim a preservação da face para a continência. Além disso daí, foi orientado diminuir a quantidade de dispositivos de energia durante a dissecção, visando a preservação da vascularização e da inervação do mesmo. É isso.